Vamos agora falar das notícias do Legislativo Campineiro, porque olha, jogar lixo ou entulho em locais públicos traz graves riscos para a população e as consequências são desastres ambientais, proliferação de animais peçonhentos e doenças infecto-contagiosas. Visando minimizar a situação de descarte de lixo incorreto e atendendo ao pedido da comunidade da Vila Formosa, aqui em Campinas, o vereador Cecílio Santos solicitou ao Executivo a instalação de um ecoponto no bairro. Os ecopontos são áreas existentes em diversos pontos da cidade, utilizadas para descarte regular dos resíduos sólidos urbanos depositados pela própria população. Tendo em vista a necessidade de minimizar os impactos negativos do descarte de lixo incorreto, que acontece na Vila Formosa, e também atendendo a um pedido da comunidade, o vereador Cecílio Santos protocolou um documento solicitando ao Executivo a implantação de um ecoponto na Avenida Paulo Cuba de Souza, ao lado da antiga Fundação Casa Jequitibá. E a comunidade nos cobrou muito que fizesse alguma ação para que melhorasse o aspecto aqui e tirasse esse lixo daqui. Então nós conversamos com o secretário de Serviços Públicos, fizemos a solicitação a ele para que implantasse aqui um ecoponto. É um ponto viciado, onde as pessoas trazem inservíveis e implantando o ecoponto, nós temos certeza que esse material vai ser destinado corretamente. Como destaca o vereador, ao longo dos anos, o efeito nocivo do descarte incorreto de lixo pode resultar em doenças e prejuízos expressivos, tanto no âmbito ecológico quanto social. Extremamente prejudicial à população e ao meio ambiente como um todo, que as abelhas vão embora, enfim, uma série de prejuízos a gente tem com estes locais de descarte incorreto de inservíveis. Cecílio ressalta ainda a importância da conscientização da população. O que a gente quer que seja colocado aqui o ecoponto, que a população seja orientada para descartar corretamente os seus inservíveis e o lixo seja destinado corretamente. O parlamentar e a comunidade aguardam a instalação da unidade. Estive reunido com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, quem agradeço, e nos garantiu ele que aqui vai ser implantado o ecoponto. E o combate ao feminicídio foi o tema da 5ª reunião do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, realizada no último dia 2, em Santo Antônio de Posse. A RMC vem apresentando números crescentes de violência contra a mulher. Até o mês passado, Campinas já totalizava 5 casos, número igual ao registrado durante todo o ano de 2021. O Parlamento Metropolitano de Campinas debateu durante a 5ª Assembleia Ordinária do ano o combate ao feminicídio. O evento reuniu os 20 presidentes das câmaras que compõem a região metropolitana de Campinas, a RMC, vereadores e demais autoridades na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, na manhã da última sexta-feira. O encontro mensal do colegiado contou com a palestra de Tamires Gomes Ismânia, doutoranda em saúde coletiva na área de epidemiologia de mortes violentas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A pesquisa de Tamires tem como foco os homicídios femininos e os feminicídios ocorridos na cidade de Campinas. Como eu disse na minha palestra, a gente precisa entender o problema para a gente conseguir prevenir e reduzir essas mortes e a violência contra a mulher de uma forma geral, Eu acho que é importante a gente conhecer quem são essas mulheres que foram assassinadas na região, para a gente conseguir pensar em políticas públicas mais direcionadas, Os números de violência contra a mulher não param de aumentar na RMC. Em Campinas, foram registrados 5 casos de feminicídio até o mês de maio. O número já é igual ao apontado durante todo o ano de 2021. Em 2020, a metrópole teve 7 feminicídios, mesma quantidade que em 2022. Na região metropolitana, são mais de 10 casos. O presidente da Câmara Municipal de Campinas e vice-presidente do Parlamento Metropolitano considera preocupante as estatísticas. Para o vereador, o debate sobre o tema ajuda a melhorar o sistema de cuidado e proteção das mulheres.
Eu acho que palestras como essa são importantes para conscientizar, mostrar que é um problema e não só de Campinas, a região de Campinas sofre com isso. Então é importante essa reflexão e a gente pensar como aprimorar as políticas públicas, envolvendo também os órgãos de segurança, com a inteligência e os poderes executivo e legislativo, como aprimorar as políticas de proteção e, obviamente, de acolhimento às mulheres que são vítimas de violência. Desde março de 2015, quando o Código Penal brasileiro foi alterado, criando a tipificação para os casos em que as mulheres são mortas em crimes de ódio, a legislação endureceu as penas para casos que envolvam violência doméstica, familiar ou discriminação à condição de mulher. Mas o cenário nacional é igualmente alarmante. Em 2021, dos 3.878 homicídios de mulheres no país, 1.341 foram considerados feminicídios. Em 81,7% dos casos, as mulheres foram mortas por ex-companheiros ou companheiros atuais, sendo que 50% fizeram o uso de arma branca para cometer o crime. Eu acho que os municípios eles precisam tratar isso dentro de cada prefeitura, de cada órgão competente, dentro das câmaras, porque o aumento tem nos assustado muito. Hoje a gente tem visto que qualquer coisa vão lá e matam as mulheres. Como mulher e representante, a gente precisa ter ações de saúde pública envolvendo todo esse assunto. Eu acho que não dá para deixar passar. Um tema importante, o que está acontecendo no nosso Brasil, é o espelho, né, o que está acontecendo, e refletir um pouco na cabeça, na consciência de cada um, né? Que diminua isso, né? Presidente do Parlamento da RMC e também presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba, fez um balanço positivo da reunião e reforçou a urgência do poder público em atuar para preservar vidas. Avançamos já algumas conquistas para a nossa região, como uma reunião muito importante para a região de Montemor, no DAI. Também estamos bem avançados na questão de regionalizar o CROSS, e também diversas áreas como infraestrutura. Temos sim que incentivar toda a cidade da nossa região e do nosso estado a levar esse tema a sério e tratar com muito carinho, porque eu tenho certeza que tudo que envolve vida é de muita importância. E a Câmara Municipal de Campinas realizou na última semana uma reunião sobre a aplicação da Lei de Combate ao Assédio às Mulheres em hotéis, restaurantes e bares. Confira. A Câmara Municipal de Campinas e a Elecamp promoveram junto com o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e a OAB uma palestra interativa sobre a aplicação da Lei de Combate ao Assédio às Mulheres em hotéis, restaurantes, bares e similares. Para a gente discutir um pouco, aprofundar, né, o objetivo dessa lei de combate ao assédio às mulheres em hotéis, bares, restaurantes e similares. Eu acho que esse é um esforço que a sociedade tem que desenvolver, porque a gente, infelizmente, ainda percebe as mulheres sendo vítimas de vários tipos de agressões. O assédio é uma delas, né? E a gente precisa, obviamente, ir na raiz do problema. Apesar da legislação, a gente precisa desenvolver a consciência de todos os atores que possam contribuir com esse esforço de permitir que as mulheres possam frequentar com liberdade, com autonomia, com respeito, né, todos os ambientes. Portanto, eu quero cumprimentar a Nelly por ter também promovido mais essa iniciativa pela Elecamp. É uma forma que a gente entende da Câmara prestar um serviço de utilidade pública, ajudando no debate, na reflexão, na conscientização de temas tão caros para a nossa sociedade como esse. Jaqueline, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do município, esteve presente para debater e discutir medidas trazidas pela lei que foi sancionada em fevereiro deste ano. Extremamente recente e quando ela saiu, a gente teve vários debates assim internamente entre pessoas que estão estudando esse assunto para entender o que a gente ia fazer com isso, porque na verdade ela trouxe a responsabilidade desses estabelecimentos de assumir essa posição de
de proteção mesmo das mulheres que frequentam esses lugares, mas ela não foi muito clara de que forma isso seria feito e também se haveria algum tipo, inicialmente, né, quando ela saiu, de punição, penalidade, de fiscalização, não há essa previsão. Mas para a gente falar dela, eu preciso voltar um pouco. O texto da lei vocês vão encontrar em todos os lugares, mas eu quis frisar aqui, no artigo 1º, logo a seguinte expressão: mulheres que se sintam em situação de risco. Não tem como a gente falar de assédio e de violência contra a mulher no ambiente de bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas, se eu não voltar um pouquinho, e eu já venho logo com essa bandeira maravilhosa no slide, porque a gente precisa primeiro entender quem são as mulheres que são tuteladas, né, que são protegidas por essa lei e por todo um arcabouço legal que nós temos hoje, que protege as mulheres e que tem como objetivo o combate à violência. Então, a primeira questão é: quem é mulher? Quem é mulher para fins dessa lei estadual, para fins da Lei Maria da Penha, para fins do artigo, né, da legislação penal que prevê o feminicídio? Quem é mulher? Bom, então, todas as mulheres. Tá? Mulheres cisgênero, mulheres transgênero, travestis, mulheres heterossexuais, homossexuais, bissexuais. Então, é por isso que a gente precisa, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de entender como é que a gente vai colocar o cartazinho no banheiro do estabelecimento, entender quem é que a gente tem que proteger. A legislação ela não serve de muita coisa se a gente não muda a educação, se a gente não muda a postura das pessoas. A legislação ela não vai resolver todos os problemas do nosso país, não vai resolver todos os problemas do mundo. Não é a lei que a gente está conversando aqui hoje que vai garantir que não vai acontecer mais nenhum tipo de violência contra a mulher nos estabelecimentos de vocês. Não é. Mas a postura de vocês, enquanto proprietários, funcionários, frequentadores, enquanto cidadãos, tentando evitar que isso se prolongue, vai. Sérgio Lerrer, representante dos senhores, também participou da promoção da reunião junto com empreendedores do setor. Bares e restaurantes, eles têm tido, nos últimos anos, várias leis específicas. Até às vezes questiona, porque é um pouco diferente para esse setor. Mas eu, como jornalista, observador social e também respondendo pela comunicação dos senhores Campinas, a gente percebe que são locais que são vitrines da transformação social, da aproximação, do comportamento, da atitude. Então, ao mesmo tempo que são procurados por excelentes motivos, pela mudança do estilo de vida, também estão na vitrine para ser foco de discussão, né? E até eu falo para alguns empreendedores e outros profissionais, em que às vezes eles falam: Sérgio, mas mais uma lei, né? Eu falo: olha, a gente tem que ter a responsabilidade de chamar a atenção da sociedade e atrair tanta gente. Então é uma oportunidade de oferecer locais mais civilizados, mais seguros, ambientalmente corretos, socialmente corretos, em que as pessoas possam estar à vontade e usufruir de suas vidas, que é isso que eu acho que se quer e se busca hoje em dia. A vereadora Guida Calisto promoveu um debate público para falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. A reunião foi acompanhada por representantes de servidores públicos municipais e da sociedade civil organizada. Assédio moral no trabalho foi o tema de um debate realizado na Câmara de Vereadores de Campinas, sob o comando da vereadora Guida Calisto. Uma apresentação explicativa fez parte do debate, que contou com a participação de especialistas e representantes de servidores públicos e sociedade civil organizada. A vereadora destacou a importância do debate e, principalmente, desenvolver ferramentas de prevenção. A gente sabe que os trabalhadores têm sofrido muito assédio moral. O assédio moral tem colocado uma situação de agravamento, de adoecimento dos trabalhadores. Aqui a pauta foi muito localizada também no serviço público. Servidores públicos têm estabilidade e, por conta disso, muitas vezes sofrem o assédio moral, porque não tem, né, aquela condição de ser exonerado, de ser mandado embora imediatamente, tem todo o processo administrativo e, por conta disso, acabam sendo assediados moralmente. Mas a gente tem localizado aqui, no debate apresentado, tanto pelo doutor Alexandre, pela psicóloga que compareceu, que a gente tem visto o assédio moral muito localizado com as mulheres, o assédio moral com os
trabalhadores negros e negras, né? E também numa situação etarista, ou seja, quando se tem um chefe, uma chefa, né, que é mulher e que é mais nova do que o próprio subordinado, e o subordinado é um homem, também essa profissional, essa chefe sofre assédio. Nós aqui, o nosso mandato tem recebido muita denúncia de assédio moral na Prefeitura Municipal de Campinas, principalmente na área da educação, né, e também na Guarda Municipal. Então, nós trouxemos esses casos aqui, debatemos, ouvimos especialistas que dialogaram sobre isso, e aí a gente vai tirar agora uma comissão, um grupo que vai organizar mesmo de fato, um grupo de trabalho para que a gente possa tanto denunciar, mas também responsabilizar a prefeitura sobre essa condição, porque não dá para a gente continuar vendo os trabalhadores, principalmente as mulheres, adoecendo e o gestor público, que muitas vezes é o próprio assediador, não fazendo absolutamente nada. Então a prefeitura precisa dar uma resposta sobre isso, porque quando o trabalhador está sendo assediado, o serviço público é precarizado, é desmontado, a equipe não trabalha de forma coletiva, isso afeta inclusive a oferta do serviço público, e a população também vai ser atingida nesse processo. Pedro Tourinho falou sobre a Lei 14.457 de 2022, que atribuiu à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a fiscalização e prevenção de assédios no trabalho. O assédio incluído na normatização das CIPAs, né? Isso é um avanço importante, embora pode ou não resultar em mudanças, mas a gente espera que resulte, né? O fato da gente ter incluído um A a mais ali embutido dentro do último A da CIPA, né? E que entrou em vigor agora, em 20 de março desse ano, a normatização do assédio como parte da CIPA. Então a gente tem esse elemento do assédio identificado, reconhecido, não mais invisibilizado, né? E portanto, uma vez que o assédio entra dentro da estrutura das CIPAs, a gente potencialmente pode passar a ter muito mais processos de formação, de orientação para as organizações e para as pessoas, para os trabalhadores e trabalhadoras, acerca de quando de fato está acontecendo uma situação de assédio, e isso já é um primeiro passo muito importante para que a gente possa combater. A lei também alterou a nomenclatura e as atribuições, sendo Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. A vereadora afirma que o assédio moral é um problema que atinge qualquer categoria de trabalho e que deve ser cada vez mais debatido. Sim, existe a possibilidade de um fórum e, se tiver necessidade, sim, nós vamos fazer quantos debates forem possíveis e necessários. Nós faremos sim para denunciar essa prática e para poder, de fato, eliminar ela do nosso cotidiano. E a Câmara de Campinas realiza nesta segunda-feira a 34ª reunião ordinária do ano, e entre os itens previstos para análise está em votação única o projeto de resolução da mesa do Legislativo que cria o Memorial da Câmara de Campinas, que é destinado à divulgação e à pesquisa sobre o acervo de fotos e outros objetos e documentos do passado histórico aqui da cidade, que estão sob a guarda da Casa de Leis. O memorial também deverá realizar programas de ação educativa, social e editorial destinados a estreitar o vínculo da Câmara com a população em geral. Também está previsto para ser votado em primeira análise o projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que cria aqui em Campinas o programa Descarte Consciente. A sessão começa às 6 horas da tarde e no plenário da Câmara aqui municipal, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Você pode vir pessoalmente ou acompanhar aqui a nossa transmissão pela TV Câmara Campinas, através dos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também com retransmissão simultânea no Facebook da TV Câmara Campinas, da Câmara Municipal de Campinas, no site do Legislativo Campineiro e no youtube.com/TV Câmara Campinas. A pauta completa está lá, olha, www.campinas.gov.br.
www.sp.leg.br. E agora à tarde tem evento aqui na Câmara, sim, porque a gente tem aí o que acontece, mas a gente vai falar daqui a pouquinho de um evento presencial. Porque hoje, ainda falando da reunião ordinária, nós teremos aí uma novidade, porque o vereador professor Alberto está deixando a Câmara oficialmente, né, para assumir como o novo secretário municipal de gestão e controle do governo Dário Saad. Com isso, Edivaldo Cabello será o primeiro suplente a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Campinas na legislatura 2021-2024. Com 2.412 votos obtidos nas eleições de 2020, Edivaldo Cabello, do PL, é o primeiro suplente do partido e vai repetir o que ocorreu em 2018, quando ele ocupava a primeira suplência e assumiu, então, por um mês, a vaga de professor Alberto. A data da posse, então, vai ser hoje, durante a reunião ordinária desta segunda-feira. Edivaldo de Melo, apelidado de Edivaldo Cabello, em virtude de ser cabeleireiro e barbeiro, é natural de Urânia, no interior de São Paulo, está em Campinas há cerca de 50 anos. Atualmente, ele atua na região do Jardim Flamboyant e ingressou na vida pública em 2012, quando se candidatou pela primeira vez a uma cadeira no Legislativo Campineiro. Na ocasião, ele teve 1.891 votos em 2016, quando se tornou suplente e assumiu a vereança pela primeira vez. Obteve 2.714 votos. Então, a gente lembra que hoje a gente tem logo às 6 horas, antes da votação e a discussão dos projetos, a gente tem aí a posse de Edivaldo Cabello. Só que hoje a gente tem uma reunião importante aqui na Câmara Municipal, porque o Legislativo Campineiro vai sediar nesta segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde, mais uma etapa da 27ª edição do ciclo de debates com agentes políticos e públicos, promovido pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E ao longo do ano serão realizados 10 encontros. Na Câmara, o evento conta com a organização da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas. Durante as reuniões, que contarão com a presença do presidente do TCE, conselheiro Sidney Beraldo, também outros conselheiros, auditores, membros do Ministério Público de Contas, diretores e técnicos, serão debatidos temas como terceiro setor, planejamento e a nova lei de licitações, que é uma lei de 2021, a 14.133. A 27ª edição do evento vai discutir ainda as novas ferramentas de tecnologia utilizadas pelo TCE na fiscalização de recursos e o índice de atividade da gestão municipal, um indicador que avalia o desempenho dos executivos e que hoje tem um papel decisivo na emissão dos pareceres prévios.